Bom dia, estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 6 de dezembro, e você vai ficar com o pastor Robson sem perda de tempo, trazendo a conclusão da mensagem que nós recebemos ontem. Na mesma essência, o Senhor também é Deus. O Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente. Tu és o Filho do Deus vivo. Esse é o Jesus que nós adoramos. Esse é o Jesus sobre quem nós cantamos aqui hoje à noite. Esse é o Jesus para quem nós oramos hoje à noite. Esse é o Jesus que nós estamos anunciando aqui hoje à noite. É esse Jesus. Não é apenas um Jesus legal, um Jesus bacana, um Jesus que é um profeta. É o Filho do Deus vivo. É aquele que sabe de todas as coisas, sabe exatamente o que você está pensando agora, quais são suas intenções, quais são as coisas bonitas que residem na sua vida e quais são as coisas feias que, infelizmente, ainda estão no seu coração. É esse Jesus. É o Jesus onipotente, que pode acalmar o mar, que pode expulsar demônios. Veja, quem primeiro glorificou a Deus foram os demônios. Senhor, não nos julgue antes do tempo. E caíram de joelhos aos pés de Cristo. Porque diante dele, todo joelho se dobrará. Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipotente, Ele também é o Deus onipresente. Aí alguns dizem assim, não, mas Jesus só é onipresente depois que morre e ressuscita. Havia um homem muito piedoso em Israel chamado Natanael, que estava orando, e quando se aproxima de Cristo, Cristo diz, eis aí um homem que não há dolo algum. E ele olha para Jesus e diz, de onde tu me conheces? Eu nunca te vi. E ele olha, eu vi você quando você estava embaixo da árvore orando. É como se estivesse dizendo assim, eu estou com você. Jesus Cristo, ainda em carne e osso, olhou para os seus discípulos e disse assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele não usou o verbo estar no futuro. Ele usou o verbo estar no presente. Ele não disse, depois que eu ressuscitar, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não, ele já estava naquele exato momento. Ele é o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele é o Filho do Deus vivo. Quando Pedro dá essa resposta, o coração de Jesus se enche de alegria. O coração de Jesus exulta pela presença do Espírito Santo. E Cristo olha para Pedro e diz então no versículo 17, que nós não lemos. E eu convido você a abrir sua Bíblia. Peço que você deixe sua Bíblia aberta. Porque no versículo 17, depois de ter dado essa resposta, Pedro ter dado essa resposta, Jesus olha para Pedro e diz assim, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ainda hoje, os acadêmicos desenvolveram uma linha de pesquisa chamada o Jesus histórico. E ainda hoje estão tentando explicar através da ciência quem é Jesus Cristo. Quais as provas históricas da existência de Jesus Cristo? Que evidências nós temos das palavras de Jesus Cristo? Quais são as provas que existem dos milagres de Jesus Cristo? Olha, eu não sou contra a ciência. Deus usa a ciência. A ciência é uma dádiva de Deus. Mas como qualquer outra coisa fora de Deus, a ciência tem suas limitações. E essa aqui é uma delas. Ninguém vai conhecer Jesus Cristo como de fato Ele é, se não for através da revelação do Espírito Santo.
Estude, pesquise, se especialize, se qualifique. Isso não é bom não, é ótimo, é excelente. Mas não coloque nada no lugar do Espírito Santo. Jesus está dizendo, olha, sabe por que é que essas pessoas aí fora estão pensando que eu sou João Batista? Estão pensando que eu sou Elias? Estão pensando que eu sou Jeremias? Sabe por quê? Porque elas estão dependendo da carne. Sabe por que é, Pedro, que você conseguiu entender que eu sou o filho do Espírito, eu sou o filho de Deus? Porque você dependeu do Espírito Santo. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E por isso ele é chamado de bem-aventurado. Agora, não foi somente isso que Jesus Cristo disse. Depois de ter dado a direção certa, depois de ter elogiado Pedro, depois de ter trazido a revelação do Espírito Santo, que é importante para cada um de nós, é essencial a cada um de nós, Jesus Cristo agora no versículo 18 faz aquela declaração enigmática que é debatida ainda hoje. E eu vou voltar, o professor vai voltar de novo, eu vou voltar lá com os meus slides. Por favor, retorna aqui. Pronto, deixa aqui. No versículo 18, Jesus continua dizendo assim: também, ou seja, além disso, eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro significa uma pedrinha pequena. É uma pedrinha solta aí no meio da rua. Tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu é que vou edificar a igreja. É Jesus que edifica a igreja, meu irmão. Nós estamos hoje aqui comemorando 51 anos de existência dessa igreja. E você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer com toda a convicção: Jesus Cristo tem edificado este lugar. Porque é Ele que edifica a igreja. Ele é o alicerce. Ele é a coluna. Ele é quem coloca cada tijolinho no seu lugar. É Ele que faz o telhado. E é Ele que manda a chuva. É Ele. Então algumas pessoas ficam debatendo, né? O que é esta pedra que edificaria a minha igreja? Alguns dizem que essa pedra é Jesus, porque a pedra aqui significa uma rocha inabalável. Aquela rocha que está na montanha e não tem como ela sair daquele lugar. É Jesus. Mas esta pedra também é a declaração que Pedro fez. A igreja, ela não pode ser edificada corretamente se ela não entender quem é Jesus Cristo. E Ele é o Filho de Deus. Porque a igreja, ela vive em função de Jesus. E é por isso, meu irmão, é por isso que Jesus Cristo levou os discípulos para esse lugar. Porque aqui, Augusto César era adorado. Assim como pessoas em nossos dias adoram personagens também. Idolatram personagens também. Aqui neste lugar, outras divindades eram adoradas. Aqui tinha religião para todos os gostos. Assim como muitas pessoas em nossos dias pensam que a salvação da sua alma virá por causa de uma religião. Religião não salva ninguém, meu irmão. Quem salva é Jesus Cristo. E não é qualquer Jesus Cristo. Não é um Jesus Cristo legal. Não é um Jesus Cristo que é comparado com João Batista. É Jesus Cristo verdadeiro, autêntico, não é o do Paraguai. É o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo, aquele que foi enviado, aquele que foi prometido pela palavra de Deus. E agora, meu irmão, agora vem aquilo que eu acho que é o ápice
dessa história. E é com isso que a gente vai finalizar. Porque depois de ter elogiado Pedro, depois de ter dito que a igreja seria edificada sobre ele e sobre esta verdade, esta declaração, ele conclui dizendo assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus era muito didático. Você sabe que nas parábolas, Jesus usava exemplos do dia a dia para falar de verdades espirituais. E aqui foi a mesma coisa. Lembra que eu falei do templo de Adriano? Que por trás do templo de Adriano ainda hoje tem lá essa caverna. O templo não existe mais, foi derrubado, mas a caverna ainda está lá. E dentro daquela caverna passa um rio subterrâneo. Você olha dentro da caverna e você não vê, porque ele é subterrâneo. Esse rio subterrâneo que passa nessa caverna é uma das fontes, são 3, essa aqui é uma das fontes que dá origem ao Rio Jordão. E no dia que você vai naquele lugar, se não tiver turista, se tiver um dia tranquilo, um dia calmo, você chega naquela caverna e você vai escutar um barulho muito estranho dentro daquela caverna. É o barulho da água do rio que passa ali no subterrâneo. E dependendo da época do ano, aquele barulho pode fazer um certo eco. E fica uma coisa bem estranha. Parece algumas pessoas gemendo. É uma coisa estranha. E aquela caverna, aquele lugar, era conhecido como a porta do inferno. Então, o que é que Jesus está dizendo? Eu quero agora que você junte tudo isso que eu falei, se for possível, junta na tua mente e tenta montar o cenário. Nós estamos falando de Jesus Cristo com 12 pessoas. 13 pessoas que chegam num lugar que era protegido por Roma, que era protegido pelos habitantes do local. Aquele lugar, ele fazia parte do patrimônio histórico do Império Romano, ninguém podia mexer naquilo. Aquilo ali era um bezerro de ouro, ninguém podia tocar naquilo, ninguém podia falar mal daquilo. A gente está vivendo dias semelhantes hoje, né? Que não pode falar certas coisas, né? É isso aqui. É isso aqui. Um líder de um império que é adorado e tudo que ele diz é lei, tem que ser obedecido, todo mundo morre de medo dele. Um sistema religioso intocável, aceito por todo mundo. Nós não estamos falando aqui de dezenas de pessoas, nós não estamos falando de centenas de pessoas, nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas que iam nesse lugar. Imagine o Parque do Povo na época do São João, aquela coisa ali, aquele tumulto cheio de gente. Ainda tem menos gente do que tinha aqui nos dias de Jesus Cristo. Agora imagine, da perspectiva humana, 13 homens e um segredo. 13 homens chegando naquele lugar, vivendo toda essa cena. 13 homens, no meio de uma multidão incontável. E Jesus Cristo olha para aqueles homens e diz: olha, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai terminar. Tudo isso aqui vai passar. E talvez as pessoas ali tivessem pensado: rapaz, isso é difícil de acreditar. É difícil de crer nisso. Olha só que templo bonito, olha a frente do templo. Que colunas tão largas, que templo tão alto, que estrutura.
E o Senhor está dizendo que isso aqui vai acabar? Sim. Eu estou dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Para nós que estamos aqui no ano de 2022, para nós é fácil acreditar nisso. Sabe por quê? Porque nós estamos lendo um texto bíblico que já aconteceu. A gente está olhando para trás e a gente hoje vê que realmente aquilo ali acabou. Você chega naquele lugar, nem as imagens de escultura não estão mais ali. Tem apenas uns poucos restos arqueológicos de alguns templos e buracos na parede, são nichos onde as imagens estavam e a caverna ainda está lá, é o que tem. Então para a gente é fácil ler o texto, olhar para trás e dizer, Jesus falou a verdade, eu creio. Por que eu creio? Porque eu estou olhando para trás e a coisa já aconteceu, se cumpriu, ok. Mas Jesus estava falando para os apóstolos, quando tudo isso aqui estava funcionando, cheio de gente, quando aquilo ali era a maioria, existiam pessoas contrárias aos discípulos, existia um sistema legal que era contrário aos discípulos, existia um sistema religioso que era contrário aos discípulos, existia um sistema cultural que era contrário aos discípulos, e os discípulos eram a minoria. E Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que é que vai acontecer? Jesus está dizendo assim, vai ter uma inversão. Eles acham que estão na vantagem. Eles acham que têm o controle. Eles pensam que têm o domínio. Quem manda sou eu. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje nós temos a alegria, o prazer. Eu vou nesse lugar, toda vez eu choro. Para mim esse é um lugar muito especial. Porque quando eu chego ali, eu não vejo mais ninguém adorando Pan. Eu não vejo mais ninguém adorando Augusto. Eu não vejo mais ninguém matando porco, matando bode e levando para a porta do inferno. Sabe o que é que eu vejo quando eu chego naquele lugar? Eu vejo um grupo de brasileiros louvando a Deus em português. Do outro lado tem um grupo de coreanos louvando a esse Jesus Cristo. Mais à frente tem um grupo de americanos. Do outro lado um grupo de japoneses. Quando eu olho para trás tem um grupo de judeus que crê em Jesus Cristo. E aquilo ali parece Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, cada um louvando a Deus na sua própria língua. E eu olho para aquele lugar e eu vejo que o que Cristo prometeu se cumpriu. Então, para mim, isso é um grande estímulo. Eu me sinto motivado a crer, a acreditar em qualquer coisa que Jesus Cristo disser. E eu continuo crendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meu irmão, eu faço um apelo para você. Em nome de Jesus, não se torne um historiador da Bíblia. Seja feito um filho de Deus. Porque o que é o historiador da Bíblia? É aquele crente que vem para a igreja, carrega a Bíblia debaixo do braço, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, crê em toda a Bíblia, mas crê no passado. Eu creio que já aconteceu, eu creio que já se cumpriu, eu creio que foi escrito, eu creio que foi assim. E quando a gente
essa verdade das páginas da palavra de Deus e colocar em nossa vida hoje. Muitas pessoas têm muita dificuldade com isso. De crer hoje, aqui, agora, naquilo que a Bíblia diz desde ontem. Eu olho para Cesareia de Filipe e eu vejo que Deus é o Deus da igreja, que Jesus é o Senhor da igreja. Eu acho que é isso que está escrito aqui, né? Vamos lá, vocês estão de frente, dá para ler. Vamos ler todos juntos? Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua família, é o Senhor do Brasil, é o Senhor do mundo. Não tem 1 centímetro quadrado no universo que Ele não seja o Senhor. A gente vive dias difíceis. Mas também não foi difícil para eles, não? Cristo fez uma promessa para eles. Mas essa promessa também não chega até nós, não? E o Jesus que estava se revelando naquele lugar e que foi adorado por Pedro naquele lugar, não é por acaso o mesmo Jesus que nós estamos anunciando e adorando aqui, não? Então a verdade de ontem continua sendo a mesma verdade de hoje. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, e eu falo aqui a igreja no sentido bíblico, a igreja é o corpo de Cristo, a reunião das pessoas que adoram a esse Jesus. A igreja, meu irmão, é maior do que qualquer coisa. Sabe por que é que Deus não já destruiu esse mundo? Sabe por que é que Deus ainda não fulminou esse mundo? Sabe por que é que ainda não teve um terremoto para arrasar com o planeta Terra? Sabe por que é que ainda não desceu fogo do céu para consumir o universo? Por causa da igreja. No dia que a igreja for tirada daqui, quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Não, irmão, você vai subir feliz, irmão. Você vai subir feliz, irmão. Eu finalizo com isso. Porque essa é a finalidade da igreja. Nós temos 2 objetivos da igreja que são apresentados nesse texto. O primeiro, o principal objetivo, glorificar a Deus. Mostrar quem de fato Jesus Cristo é. Adorar a esse Jesus. Não se dobrar a nenhum sistema que contrarie a palavra de Deus. Esse é o primeiro objetivo da igreja. Mas tem um segundo objetivo que aparece nesse texto de forma implícita, ali meio que disfarçada, que passa meio que imperceptível. Eu estava me lembrando disso no início do culto hoje, quando o pastor Bosco estava dando aqui um relatório, contando um pouquinho da história dessa igreja. O coral Sarah Calley foi fundado por não sei quem, foi substituído por não sei quem, e o pastor fulano de tal que fez uma reforma, e o outro pastor que veio fez uma reforma, e outro irmão que entrou aqui na igreja embriagado e se converteu, e teve sua vida transformada, e isso aconteceu com tantos outros, inclusive com você que está aqui me ouvindo nesse momento. E é esse o objetivo, o segundo objetivo que nós encontramos nesse texto. Sabe por quê? Porque Cesareia de Filipe, até esse momento, era conhecida como Cesareia de Filipe. Era um local que era usado para adorar César, Cesareia. Era um local que era usado para adorar Pan, Panéias. Mas sabe como esse lugar é conhecido hoje? Como o lugar
em que Pedro fez essa declaração e Cristo fez uma promessa. O que é que nós temos? Nós temos o seguinte ensino: a presença de Jesus muda tudo à sua volta. E esse é o segundo objetivo da igreja. Nós éramos, irmãos, nós éramos uma Cesareia de Filipe. Olhe para a sua vida, olhe para o seu passado. Quantas coisas feias você já fez? Quantas coisas indignas você já fez? Quantos atos de pecado afastados de Deus você já cometeu? Nós éramos filhos da ira. Nós éramos um tipo de Panéias. Nós éramos um tipo de Cesareia de Filipe. Mas aconteceu conosco a mesma coisa que aconteceu naquele lugar. Depois que Jesus Cristo botou os pés naquele lugar, tudo mudou. E hoje tudo é diferente. Depois que Jesus entrou na sua vida, tudo mudou. Hoje tudo é diferente. Então é como se essa Cesareia de Filipe fosse um símbolo da igreja. Essa igreja aqui antigamente era o quê, pastor Bosco? Esse prédio, essa igreja aqui antigamente era o quê? O restaurante? Restaurante Enche Pança. Era uma Cesareia de Filipe. Era uma Panéias. E depois que Jesus botou os pés aqui dentro, virou um lugar de glória. E nós estamos comemorando 51 anos da presença da glória de Deus nesse lugar. Nesse lugar que já foi uma Cesareia de Filipe. E hoje é conhecida pela presença de Deus, pela glória de Deus. Não é à toa que aqui é chamado, é conhecido como a Igreja Congregacional do Calvário, o tabernáculo, o lugar onde Deus se manifesta. Feche seus olhos, encurve sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, eu quero pedir pelo teu povo nesse lugar, pelos teus filhos, pelos teus servos, por aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, por aqueles que estão visitando e pensando em ficar aqui, eu peço, Deus, confirme o desejo em seus corações, por aqueles que são membros desse lugar, por aqueles que ainda não te conhecem e estão tendo a oportunidade de ouvir um pouco sobre o teu Filho Jesus nesse momento. Deus, derrama a tua glória nesse lugar, que a tua graça inunde a vida de cada um que está aqui, que a tua boa mão guie os irmãos dessa igreja, especialmente os pastores que o Senhor levantou, os anjos dessa igreja, o pastor Bosco e o pastor Júnior. Seja com eles, eu te peço, dando sabedoria, dando um coração temente a ti, dando um espírito piedoso, o desejo de te servir e de fazer o bem àqueles que estão à sua volta. Seja com os teus filhos. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela honra, pelo privilégio, pela alegria de estarmos aqui, louvando o teu nome, pelo teu cuidado nesse lugar, porque podemos testemunhar agora que as portas do inferno nunca prevaleceram sobre este lugar e nem vão. Por isso nós te louvamos. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Espero que você tenha sido profundamente abençoado e edificado através desta palavra. Lembrando a todos que o pastor Robson foi um dos oradores da nossa celebração de aniversário da Igreja do Calvário e do Conjunto Coral Saracali. Portanto, agradecemos a todos que estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir,
haverá paz no vale